Bem-vindos ao canal Biologando com Ana Castione. O nosso tema de hoje é plantas carnívoras. Será que elas são grandes como a gente vê nos cinemas? Nos mastigam, nos comem e engolem? Ou nos desenhos, como quando elas não gostam do sabor, elas gospem? A gente vai descobrir depois da vinheta. Mas você já se perguntou da onde surgiram as plantas carnívoras? Segundo estudiosos, essas plantas evoluíram de plantas que no passado capturavam fungos e insetos, os seus predadores, uma forma de proteção. Aí eles ficavam grudadinhos e morriam. Mas como assim? Acontece que nessas plantas existiam glândulas que soltavam uma pequena secreçãozinha gosmenta, e quando os predadores iam atacar a planta, eles acabavam ficando grudados. Então, as enzimas digestivas que tinham na semente das plantas, que quebravam os nutrientes, elas saíram passear pela planta e acabaram ficando por outros lugares. Assim, elas se especializaram para digerir as presas que elas capturavam. Essas adaptações também ocorreram porque essas plantas se desenvolvem em brejos, terrenos ácidos ou muito pedregosos. No mundo, são encontradas mais de 600 espécies de plantas carnívoras, desde das tundras gélidas da Sibéria até os turricantes desertos da Austrália. Só aqui no Brasil existem 80 espécies de plantas carnívoras. Para uma planta ser considerada carnívora, ela deve cumprir 3 requisitos: atrair os seus presas, prendê-las e digeri-las. Mas Ana, como que elas atraem essas presas? Elas ficam dançando lindamente até o inseto para comer. Essas plantas utilizam dos mesmos artifícios que as plantas que a gente tem no nosso jardim, como cores vívidas, cheiros de néctar, até mesmo a reflexão de luz das gotículas de secreção que estão presas nas plantas. Existem 4 tipos de armadilhas. As jaulas, que são as mais conhecidas, são aquelas boquinhas. Dentro dessas folhas divididas, existem pequenos gatilhos que, quando são tocados pela presa, a boca é acionada e se fecha em questão de segundos. Existe também os assídios, que são como se fosse um copo com uma tampa aberta em cima. Os insetos são atraídos e essa boca se fecha, tampando-os lá dentro. Assim, eles morrem afogados e a planta os digere. Existem também armadilhas de sucção. Essas armadilhas são encontradas em plantas carnívoras aquáticas. Elas são pequenas bolsinhas, pequenas vesículas que ficam fechadas. Quando o organismo, a presa, encosta nessas bolsinhas, essa tampa se abre, sugando tudo que tem ao seu redor, inclusive a sua presa. E existem as folhas colantes, que foram as primeiras plantas carnívoras que se desenvolveram. Essas plantas têm pequenas glândulas que excretam uma colinha, uma gosminha, e quando a presa encosta, ele fica grudado. E essas plantas geralmente, não são todas, mas elas se enrolam, se fecham em volta da presa para que ela tenha mais contato com a presa e possa absorver esses nutrientes. Vocês sabem quais são as presas? São pequenos invertebrados, insetos, molúsculos e alguns vertebrados, como lagartixas, pequenos mamíferos. Tudo isso serve de alimento para a planta. Sobre os pequenos vertebrados, acredita-se que eles são chamados
pelas presas que já estão na planta. Então, eles vão lá para se alimentar e eles acabam sendo capturados e não conseguem se soltar por serem muito fracos. No geral, a digestão dessas plantas ocorre através de enzimas protoelíticas. São enzimas que quebram as proteínas para que a planta possa absorver os nutrientes. É parecido com o nosso sistema digestivo, onde existe um ácido no nosso estômago que quebra todas as proteínas e os nutrientes que tem no alimento e o nosso organismo absorve os nutrientes que é necessário para sobreviver. Existem plantas que não produzem sua própria enzima, então elas dependem de bactérias para fazer a decomposição desses alimentos, para depois ela digerir esses alimentos já decompostos. E também existem plantas que elas absorvem os nutrientes das fezes dos bichinhos que comem as presas dela, né? Então, essa questão dessas plantas, ela está meio dividida. Existem estudiosos que concordam ela ser uma planta carnívora e existem estudiosos que acreditam não ser planta carnívora por causa das três condições citadas lá no começo. Bom, gente, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado muito. Já que vocês chegaram até aqui, aproveita e curte aí, manda para os seus amigos e não se esquece, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações. Um beijo e até a próxima!